Capítulo 9. Sem conseguir pensar em uma resposta que não fosse ofensiva, Caleb simplesmente pegou sua arma e saiu da cabana. Amélia se arrependeu das palavras no instante em que saíram de sua boca. Mas era tarde demais. Ele já havia partido. Lutando contra as lágrimas, ela olhou ao redor procurando algo para fazer. Algo útil. E seus olhos pousaram na chaleira vazia, sobre a mesa. Ela se lembrou de ver o objeto amassado cheio de água fumegante, todas as vezes que acordava. Agora, ele estava parado. Pegando a concha, ela foi até o balde, que Caleb enchia de neve várias vezes ao dia, e encheu a chaleira, uma concha de cada vez. Levantando a concha pela 10ª vez, teve que admitir que ter apenas um braço era limitante e árduo. Ao colocá-la no fogão, ela emitiu pequenos chiados à medida que as gotículas de água que pendiam do fundo evaporavam em contato com o metal quente. Amélia levou um susto com um tiro alto vindo de fora, o que a fez tropeçar e, assustada, cair sobre o fogão, queimando a mão. "Caleb!" exclamou ela, deixando cair o utensílio. O silêncio pareceu se estender para sempre, antes de Caleb voltar e encontrar Amélia de costas para a parede, tremendo de medo e levando a mão queimada ao peito. Deixando cair o rifle, ele rapidamente se moveu para o lado dela. "Amélia", disse ele, segurando ela delicadamente pelos ombros. "O que aconteceu?" Ela olhou para ele, seus olhos examinando seu rosto. "Fiquei com tanto medo", ela sussurrou. "Pensei que alguma coisa tivesse te atacado." "Não", disse ele, tocando levemente a bochecha dela. "Havia um lobo rondando o galpão de carne. Eu só dei um tiro para espantar." "Lu", Amélia soluçou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Caleb lentamente a envolveu em seus braços, segurando-a com força e tentando acumilar enquanto ela chorava. "Desculpe", ela fungou, enquanto levantava a cabeça. "Foi só depois da noite passada que eu percebi que se algo acontecesse com você, eu morreria. Quando ouvi o tiro, e depois o silêncio, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se era seguro sair para te procurar." Continuou ela, soluçando. "Estou bem", assegurou-lhe ele, acariciando o rosto dela com a mão. A sensação das mãos ásperas e quentes dele em seu rosto a fez lembrar da noite anterior. Dos lábios dele procurando os dela, das mãos dele a apalpando. Sentindo-se excitado com a proximidade dela, Caleb estendeu a mão e puxou as mãos dela, tentando separar o corpo dela do seu. Ao tocar na queimadura, Amélia fez uma careta de dor e afastou a mão bruscamente, levando-a ao peito. "Deixe-me dar uma olhada", disse Caleb, estendendo a mão para ela. Amélia mostrou a marca vermelha, brilhante, que parecia estar começando a formar bolhas. "Vamos", disse ele, conduzindo ela até a porta. Ao sair, ele pegou um punhado de gelo e o pressionou contra a queimadura. "Você tem uma grande propensão a acidentes", disse ele, balançando a cabeça. Amélia permaneceu em silêncio, enquanto ele colocava mais gelo na ferida. "Desculpe", disse ele finalmente, quebrando o silêncio constrangedor, "por ter gritado com você antes. Eu não deveria ter feito isso. Acho que dá para dizer que me faltam tato e paciência", explicou ele. "Não", ela suspirou, sabendo que ele tinha razão. "Sou propensa a acidentes. E também sou teimosa. Sei que você está apenas tentando tirar o melhor proveito da situação, e farei o possível para ouvir e fazer o que você disser." "Está bem", concordou ele, acenando com a cabeça, enquanto retirava a neve. A queimadura parecia que ia doer, mas não deveria formar bolhas. "Vamos entrar", disse ele olhando para o céu. "Vai nevar." "Como você sabe?", perguntou Amélia, olhando na mesma direção, mas sem ver nada que indicasse isso. "Confie em mim", ele incentivou. "Estou aqui há muito tempo." Antes de se trancar lá dentro, Caleb certificou-se de que havia lenha suficiente para mantê-los aquecidos por alguns dias. Embora não achasse que seria tão ruim, ele sabia que a natureza selvagem não era lugar para correr riscos. Assim que tudo estava pronto, ele se sentou à pequena mesa, repassando alguns cálculos mentalmente, sem querer tentar pescar novamente. Ele só conseguia pensar em uma outra maneira de complementar a dieta deles, antes que pudesse ir caçar algo comestível. Ele teria que subir a pé até o avião assim que a tempestade passasse.
Todos os aviões monomotores que voavam por ali eram obrigados a levar um kit de emergência. Deveria haver comida desidratada, suprimentos médicos e outras coisas que eles poderiam usar até a chegada do seu próprio piloto. Ao contrário do lago, subir a montanha deveria ser relativamente fácil, contanto que não nevasse muito. Esperava que a trilha que ele abriu até seu acampamento satélite ainda estivesse boa. De lá, ele poderia encontrar o rastro dela, subindo a montanha até os destroços. O único problema que ele realmente via era a jovem sentada à sua frente. Ele tinha quase certeza de que ela não gostaria que ele fosse embora, mas sem a garantia daqueles suprimentos extras. Caleb sabia que ficaria cada vez mais preocupado conforme o inverno avançasse. Se a tempestade fosse leve e não durasse muito tempo, ele poderia partir em 1 ou 2 dias e ir e voltar no mesmo dia.